Vamos começar então com a síndrome de flexão lombar. Então, como o próprio nome diz, a síndrome de flexão é o paciente que tem dor na flexão lombar. Então, a principal queixa dele é dor nas atividades de flexão. Por exemplo, quando ele faz flexão anterior do tronco, quando ele tem que ficar sentado, paciente que reclama de dor na posição sentada, dirigir carro e por aí vai. São atividades que fazem a flexão, andar de bicicleta. E os sintomas desse paciente somem ou diminuem quando ele sai da flexão. Por exemplo, melhora em ortostase, porque em ortostase nós ficamos com a lordose mais neutra, né? A gente fica com a lordose normal, que é uma extensão. Na marcha também a gente amplia essa extensão. Então, marcha e ortostase não são grandes problemas para esse paciente, como é, por exemplo, ficar sentado. A causa dessa síndrome: o movimento de flexão lombar predomina sobre o movimento de flexão do quadril. Eu tinha dado esse exemplo já anteriormente. Por que ele faz muita flexão lombar? Porque ele faz pouca flexão de quadril. E aí a lombar compensa fazendo mais flexão nos momentos em que é necessário. Por exemplo, numa postura sentada mesmo. Para ele sentar com a coluna mais ereta, sem flexão, ele tem que fazer mais flexão de quadril. Teria que estar com o quadril em 90 graus. Mas muitas vezes ele não fica com o quadril em 90 graus. Apesar da coxa estar na horizontal, a pelve está inclinada para trás. A pelve está com uma retroversão, né? Ela está com uma inclinação posterior. E essa inclinação posterior na posição sentada gera uma flexão lombar. Os sinais associados: geralmente esses pacientes têm uma retificação lombar, mesmo na postura em pé a coluna lombar é mais retificada. Existe uma rigidez de isquiosurais e de reto abdominal. Então, os isquiosurais, como eles se originam lá na tuberosidade isquiática, eles mais rígidos acabam puxando a tuberosidade isquiática para baixo e isso gera uma retroversão pélvica. A pelve inclina posteriormente. A pelve inclinando posteriormente leva a coluna lombar em flexão, ou seja, em retificação, né? Ela sai da lordose natural. Também o reto abdominal pode estar rígido. O reto abdominal rígido, o reto abdominal puxa o pub para cima e isso faz com que haja uma flexão também na coluna lombar. A gente observa nesses pacientes também alongamento ou fraqueza dos paravertebrais. Os paravertebrais justamente se contrapõem a esse movimento de inclinação posterior da pelve, né? E se contrapõem à flexão da lombar. Então, se eles estiverem fortes o suficientes e com a sua atividade de estabilização adequada, eles vão prevenir essa flexão lombar. Quando eles estão enfraquecidos ou quando eles são pouco recrutados no movimento, eles acabam permitindo muita flexão lombar nesses movimentos do dia a dia ou nos movimentos esportivos. E aí isso vai gerar então um excesso de movimento em flexão lombar para as atividades de vida diária, para as atividades esportivas e lesão justamente nessa direção de flexão. A síndrome de flexão lombar ela é mais prevalente em homens de meia idade, entre 18 e 45 anos. Os homens mais altos, as pessoas mais altas, têm mais síndrome de flexão lombar do que as pessoas mais baixas, que costumam ter mais a distensão. A atividade ocupacional em flexão lombar, então, por exemplo, quem trabalha sentado em escritórios, dentistas, enfim, vida moderna, né? E o diagnóstico médico mais associado à síndrome de flexão lombar é a hérnia de disco, justamente porque o excesso de flexão acaba empurrando o núcleo pulposo do disco para trás posteriormente. Então vamos para o primeiro teste e teste corretivo, teste primário e teste corretivo da síndrome de flexão lombar. Esse teste aqui eu havia até falado como exemplo, né, lá na introdução. Então é o teste da inclinação anterior do tronco. A gente pede ao paciente para inclinar o tronco à frente, como se ele fosse pegar alguma coisa no chão, e a gente vai se posicionar na vista lateral, observando o padrão de movimento. Então, o padrão de movimento esperado é que este movimento comece pela coxa femoral. Então, na articulação do quadril é que comece a flexão. A gente observa isso, por exemplo, com a pelve vindo para trás, né? A pelve se movendo posteriormente. Então,
Então, o primeiro movimento se dá aqui e em seguida a lombar vai acompanhando. A lombar também vai entrando em flexão. Esse paciente que tem a síndrome de flexão, ele faz o movimento quase que todo na lombar, ele não começa desde o início com o movimento na pelve. Vocês vão ver que a pelve fica paradinha e a lombar sozinha é que vai se fletindo. E esse paciente sente dor quando faz isso, porque justamente a flexão é que é lesiva para ele. Quando isso acontece, ele se move desse jeito e sente dor, a gente fala que teve um teste primário positivo. Daí nós fazemos o teste corretivo, que é pedir ao paciente para fazer essa flexão, essa inclinação anterior do corpo, porém com a coluna mais reta, mais alinhadinha. Então ele deve levar bastante o bumbum para trás, mantendo a coluna mais reta e fazer esse mesmo movimento. Quando ele faz desse jeito, a gente pergunta se doeu. Aí ele vai dizer que não, ou que a dor melhorou bastante dessa forma aqui, então é um teste corretivo positivo. Se a dor some fazendo o movimento certo, teste corretivo positivo. Eu separei esse vídeo aqui porque esse paciente ele apresenta síndrome de flexão, que a gente observa quando ele faz a inclinação anterior do tronco. Vocês vão reparar que essa terapeuta, ela não está avaliando a disfunção de movimento, por isso que ela está apoiando na pelve dele e no final do movimento também ela faz uma sobrepressão, que a gente não faz aqui nesse método para avaliar a disfunção de movimento, tá? Mas reparem como é o movimento dele, reparem que ele faz muito mais movimento na lombar do que no quadril, então a pelve dele não se inclina muito anteriormente. Na verdade, a pelve não se mexe desde o início do movimento, ela começa a se mexer bem do meio para o final do movimento e a lombar também se mexe bem mais rápido do que o quadril. Ó, tá vendo? Ele desce como se estivesse enrolando o corpo e sobe também como se estivesse desenrolando. Reparem como ele vai subir, ó. Ele também sobe desenrolando e a pelve praticamente não se mexe. Deixa eu voltar aqui. Observem novamente. Próximo teste é a posição quadrúpede. A gente pede ao paciente para ficar assim em 4 apoios. E quando esse paciente se coloca em 4 apoios, a gente já observa que ele se coloca em flexão lombar. Então, ao invés de se colocar, que seria o normal, com a coluna reta, ele se coloca já em flexão lombar, sem nem perceber. Mas, geralmente, essa posição para ele não é dolorosa, porque aqui não existe a compressão discal, né? Não tem o peso do corpo do paciente aqui. Então, geralmente, não é doloroso. E a gente não precisa fazer o teste corretivo. Se fosse doloroso, até poderíamos fazer o teste corretivo. Com a nossa mão, passivamente, a gente leva a pelve anteriormente, inclinação anterior, para ele fazer uma lordose natural da lombar e a gente verifica se a dor passou. Aí seria o teste corretivo positivo. Mas, geralmente, não precisamos fazer porque essa posição não costuma causar dor. Agora sim, o teste do balanço posterior. Quando ele faz o balanço posterior, é que ele sente dor. O que é o balanço posterior? É o movimento do tronco todo para trás. A gente orienta o paciente a levar o bumbum até o calcanhar, na direção do calcanhar. E quando ele faz isso, então partindo dessa posição aqui, que seria a correta, né, mais certificada, quando ele faz isso, a lombar dele entra em flexão. E aí ele pode sentir dor. Se ele sentir dor, a gente vai orientar o padrão correto e a gente pode até ajudar manualmente, porque é difícil para eles entenderem, né? Mas a gente tenta ajudar manualmente, segurando a pelve, mantendo a pelve em inclinação mais anterior e com a coluna mais reta. E aí, se fazendo esse movimento no padrão correto ele já não sente mais dor, é o teste corretivo positivo. Aqui é uma gravura do livro de Sarr, da Sarman mesmo, comparando os resultados do teste de inclinação anterior do tronco com o teste de balanço posterior. Então, o paciente que geralmente testa positivo, faz um padrão de movimento de muita flexão, né, um padrão de movimento errado, no teste de inclinação anterior do tronco, geralmente ele testa positivo também no teste de balanço posterior em 4 apoios.
Então, aqui seria, primeiro aqui, esse rapaz é o padrão anormal, padrão com síndrome de flexão, e esse segundo aqui é o padrão normal. Então, reparem aqui, do primeiro, que existe muito movimento de lombar, em comparação com o normal, que é menos movimento de lombar, e pouco movimento na pelve. Então, a pelve ela não se inclinou anteriormente tanto quanto deveria inclinar, ou seja, o quadril não fez muita flexão, como deveria fazer, e está aqui desse outro paciente. Esse que teve o teste de inclinação anterior do tronco positivo, no teste de balanço posterior também, a gente vê bastante flexão da lombar. Enquanto esse aqui normal, a gente vê uma lombar mais reta. Aqui, o teste da posição sentado, a gente pede ao paciente para ficar sentado, para se sentar numa cadeira e observa como ele se senta, como ele permanece sentado. E nós vamos ver que geralmente ele já se coloca com uma flexão de tronco. Se ele ficar aqui por mais tempo, por um bom tempo, ele vai começar a sentir dor nessa posição. O teste corretivo é quando a gente pede para ele sentar com a coluna mais reta ou fazendo a lordose, mantendo a lordose natural da lombar, aí os sintomas somem ou diminuem, e aí é um teste corretivo positivo. O teste da extensão de joelho na posição sentada. Então, o paciente está sentado e a gente pede para ele estender um joelho, um só. E nós vamos observar como a coluna lombar se comporta enquanto ele estende o joelho. Esses pacientes com síndrome de flexão, quando estendem o joelho, tendem a entrar em flexão lombar. Então, se estava lá com a lordose normal, o retificado, eles então se inclinam posteriormente e entram em flexão lombar. Por que isso acontece? Nós comentamos que esse paciente tem rigidez dos isquiosurais, né? E quando estende o joelho, então os isquiosurais são alongados, são tensionados, aí eles puxam a tuberosidade isquiática para baixo, a pelve se inclina posteriormente e a lombar tem que entrar em flexão por conta disso. E aí o paciente sente dor. No teste corretivo, a gente fixa manualmente a lombar dele ou pede para ele tentar manter a coluna reta enquanto estende o joelho. Se agora já não dói mais, teste corretivo positivo. Em decúbito dorsal. Quando o paciente permanece em decúbito dorsal com o joelho estendido, com o quadril, o joelho estendido, enfim, com os membros estendidos, isso geralmente não agrava a dor, porque a extensão do quadril, quando ele se mantém assim em extensão, geralmente a lombar entra em mais extensão também, então ele não sente dor. Mas se por acaso esse paciente está com um quadro mais importante, mais grave, e mesmo nessa posição em DD ele sente dor, até deitado assim em DD com os membros estendidos, ele sente dor, a gente pode testar colocando uma toalha enrolada embaixo da lombar dele, para que a toalha faça passivamente essa lordose, aumente a lordose lombar, e aí os sintomas passam. Então, é um teste positivo também, tá? Corretivo, positivo. Teste da flexão do quadril e do joelho. O paciente em DD, a gente pede para levar o joelho em direção ao peito. E aí a gente vai observar que antes de chegar em 120 graus de flexão, mais ou menos aqui, antes de 120 graus, o bumbum sai do chão, da maca no caso, né? Ou seja, ele faz flexão da lombar nesse teste. O esperado num paciente normal é que antes dos 120 graus a lombar não fizesse flexão, quer dizer, a pelve não saísse do chão. E aí ele sente dor. No teste corretivo, a gente fixa passivamente a pelve contra a maca, segura a pelve, e ele leva os joelhos em direção ao peito. Como a coluna não vai entrar em flexão então, porque nós estamos fixando, ele não vai sentir dor. Então, é teste corretivo positivo. Teste em decúbito ventral. Quando ele deita em decúbito ventral, a lordose é aumentada. Então, isso é um alívio, é um fator de alívio para o paciente, né? Então, essa postura aqui não gera dor no paciente. Mas nessa posição é importante a gente testar se existe predomínio dos isquiosurais sobre o glúteo máximo. Então, quando o paciente tem que fazer uma extensão, esse paciente com síndrome de flexão, ele costuma usar mais os isquiosurais do que o glúteo máximo. Como é que a gente percebe isso? A gente palpa
o ventre muscular do glúteo máximo e dos isquiosurais simultaneamente, enquanto o paciente está deitado e relaxado. E aí nós pedimos para ele tirar o joelho da maca, mantendo o joelho estendido, mas tirar da maca. E o que é esperado? É esperado que o glúteo máximo entre primeiro. A gente vai sentir a contração do glúteo máximo embaixo dos nossos dedos, logo antes dos isquiosurais. Esse logo antes são milésimos de segundo antes, então a gente vai perceber entrando junto, né? Então, glúteo máximo e isquiosurais entrando juntos, os dois contraindo juntos. Mas o paciente que tem dominância de isquiosurais sobre o glúteo máximo, a gente percebe os isquiosurais entrando bem antes do glúteo máximo. Bem antes é perceptível, a gente consegue perceber que os isquiosurais entraram bem antes do glúteo máximo. Então, isso mostra que para fazer a extensão de quadril, ele usa mais isquiosurais do que o glúteo máximo. Qual a implicância disso? Os isquiosurais têm muito mais poder de puxar a pelve, de levar a pelve para posterior, ou seja, fazer uma retroversão pélvica, e gerar flexão lombar do que o glúteo máximo. Então, quando ele tem no dia a dia lá os isquiosurais predominando sobre o glúteo máximo, ele acaba sempre entrando em mais flexão lombar, seja para qualquer movimento que ele vai fazer no dia a dia dele. Então, agora nós vamos falar sobre os princípios do tratamento da síndrome de flexão lombar. Então, os princípios básicos preconizados por Sarman é a melhora na ativação dos músculos que estão fracos ou alongados, e no caso da síndrome de flexão, quais são esses músculos? Os paravertebrais, glúteo máximo, ilipsoas ou flexores de quadril, e reduzir a atividade dos músculos que estão rígidos. E nessa síndrome de flexão lombar, especialmente o reto abdominal e os isquiosurais. Então, fazendo isso, nós vamos observar uma melhora no padrão de movimento, que não acontece só durante o exercício, mas a ideia é que essa melhora no padrão de movimento se dê nas atividades de vida diária, ou nas atividades ocupacionais, ou nas atividades esportivas do paciente, e isso vai gerar a redução dos sintomas e principalmente a prevenção de recidivas, porque se essa mudança de padrão de movimento é perene, aí os sintomas não vão ficar voltando, como é muito comum acontecer nas lombalgias inespecíficas que não são bem tratadas, ou que não tem um tratamento com foco no padrão de movimento. Então, aqui nós temos os músculos que precisam aumentar o seu recrutamento, e é importante a gente enfatizar que não é bem aumentar a sua força, mas sim aumentar o recrutamento. Esses músculos nos pacientes com síndrome de flexão lombar não estão necessariamente fracos. Se fosse fazer um teste no dinamômetro isocinético, um teste de uma repetição máxima, por exemplo, a gente não perceberia fraqueza nesses músculos. Não necessariamente fraqueza, mas eles estão mais... estão com tônus diminuído. Não é uma hipotonia patológica, como se vê nos pacientes neurológicos, por exemplo, não é isso, mas o recrutamento é menor, a atividade elétrica é menor nesses músculos. E o que nós precisamos fazer é aumentar o recrutamento deles durante as atividades de vida diária do paciente. E reduzir o recrutamento de reto abdominal e isquiosurais também. Sarman dá mais ênfase a reduzir o recrutamento do que a alongamento especificamente. Então, a gente pode encarar, será que esses músculos aqui estão encurtados? Encurtamento significa perda de sarcômeros em série, então a fibra muscular em repouso ela tem um comprimento menor mesmo, ou eles estão apenas muito rígidos, criando aquele padrão de movimento específico da síndrome de flexão lombar. E a gente só sabe isso testando. Quando a gente tenta reduzir a rigidez e consegue, é porque ele está rígido mesmo, não é uma questão de encurtamento muscular. Bom, antes de passarmos então para os exercícios corretivos que Sarman propôs, é importante a gente rever aqui o conceito da curva comprimento-tensão, que vocês já devem ter visto em cinesiologia ou alguma disciplina assim. Então, aqui no eixo X nós temos o comprimento muscular da fibra muscular, e no eixo Y nós temos a tensão desenvolvida, ou a força gerada. Então, o músculo, quando ele está num comprimento menor da fibra muscular, ele consegue gerar pouca tensão. Quando ele está num comprimento maior da fibra, mais alongado, ele também não consegue gerar muita tensão.
Mas quando ele está num comprimento que é mais ou menos intermediário, e existe um ponto que é o comprimento ótimo, ele consegue gerar a maior força naquele comprimento. Então ele não pode estar nem muito encurtado já, nem muito alongado para gerar força, a maior quantidade de força possível. Isso aqui importa para a gente porque os músculos antigravitacionais, na postura em ortostase, eles tendem a ficar num comprimento que é esse daqui, que é o comprimento ótimo para geração de força. Então, isso é uma questão de economia, né? Se é uma questão econômica. Quando eles ficam aqui, numa postura estática, eles economizam energia, porque aqui eles conseguem gerar mais força enquanto o paciente está andando, enquanto a pessoa está fazendo suas atividades de vida diária. O que acontece então com os músculos rígidos? Eles tendem a ter uma curva diferente, uma curva mais ou menos assim, ó. Onde o comprimento ótimo, ele é deslocado aqui para a esquerda, ou seja, é numa posição um pouco mais curta, encurtada, que eles conseguem desenvolver mais força. É por isso que o paciente, então, quando tem um músculo rígido, fica numa posição como se o músculo estivesse mais encurtado. Na verdade, ele pode até não estar mais encurtado. Se você for tentar alongar o músculo completamente, ele pode mostrar um comprimento normal, um comprimento... ele tem tanto sarcômeros em série quanto um outro músculo que não está nessa condição, né, de aumento de rigidez. Mas como o comprimento ótimo aqui é deslocado para a esquerda, o paciente também prefere ficar numa postura com ele no encurtamento. Então, vamos pegar aqui o exemplo do reto abdominal. No reto abdominal, nesses pacientes com síndrome de flexão, ele tem essa curva em vermelho aqui, essa curva diferente, com o comprimento ótimo deslocado para a esquerda. Então, para o paciente é mais confortável e é mais natural para ele ficar com esse músculo numa posição em ortostase, por exemplo, numa posição menor, num comprimento menor. Então, isso gera mais flexão lombar. E com os músculos que são que tem um recrutamento menor, acontece o contrário. Acontece a curva para o outro lado aqui, com o pico aqui. Este foi um ensaio clínico controlado de 2010, com 45 pessoas que tinham rigidez de isquios surais, e eles foram divididos em 3 grupos. Um grupo passou por sessões de alongamento convencional, 3 vezes por semana durante 8 semanas. Um outro grupo fez um fortalecimento dos isquios surais na posição alongada do músculo. E um terceiro grupo foi o controle e não fez nenhuma intervenção. Depois desse período de experimento de 8 semanas, só o grupo que fez o fortalecimento na posição alongada é que teve um deslocamento da curva comprimento-tensão para a direita, eles mediram pelo dinamômetro isocinético. Ou seja, nesses sujeitos, o músculo passou a conseguir desenvolver mais força numa posição mais alongada. E por que isso é importante para a gente aqui falando da síndrome de flexão? Porque quando os isquios surais passam a desenvolver mais força numa posição mais alongada, significa que na postura, e enquanto o paciente estiver em pé, por exemplo, aquele músculo vai preferir se manter numa posição mais alongada, para ficar dentro do seu comprimento ótimo de desenvolvimento de força. Então, esse estudo aqui nos mostrou que é um fortalecimento na posição alongada que pode gerar uma alteração postural, nos mostrou indiretamente, né? Esse estudo não investigou isso. Mas quando uma intervenção, como o fortalecimento na posição alongada, é capaz de mudar a curva comprimento-tensão, nos dá uma esperança de que é assim que a gente consegue mudar um padrão de movimento do paciente e mudar até a postura do paciente. Então, é mais importante no tratamento desses pacientes com síndrome de flexão fazer o fortalecimento na posição alongada e não fazer um alongamento passivo. Isso, como é que a gente vai perceber no tratamento, nos exercícios corretivos que Sarman propôs? Vocês vão perceber que eles são exercícios que colocam esses músculos numa posição alongada, porque treinam num padrão contrário, treinam num padrão de extensão.
Então treinam com mais flexão de quadril, e isso gera um alongamento dos isquiosurais. E é um exercício, então o paciente tem que fazer contração dos isquiosurais enquanto faz o exercício, por exemplo, e já está numa posição alongada. Aqui nessa pesquisa especificamente, esse fortalecimento foi feito na cadeira do isocinético mesmo. Então o paciente ficava sentado com o quadril fletido, o joelho estendido e tinha que fazer a contração ali nessa posição já de alongamento. No caso dos exercícios corretivos de Sarman, são exercícios que vocês vão ver agora nos próximos slides, sentado, em 4 apoios, em pé, mas como o paciente tem que adotar um novo padrão, uma nova postura para fazer os movimentos, ele acaba colocando os isquiosurais em uma posição alongada. E isso, ao longo do tempo, ao longo das semanas, vai gerando esse deslocamento da curva comprimento-tensão para a direita, que é o que a gente quer. Quando ela, enfim, for deslocada para a direita, vai ser natural para o paciente se manter naquela postura nova, se manter naquele novo padrão de movimento. Vamos então para o tratamento da síndrome de flexão lombar proposto por Sarman. Então, o primeiro passo é que o paciente se conscientize do seu padrão de movimento. Como eu falei anteriormente, ele não tem noção de que a forma que ele se move é uma forma que gera a sua própria lesão. E agora aqui é muito importante a gente ter cuidado na hora de falar com o paciente para não usar termos que depreciem, né, ou termos que assustem o paciente. Por exemplo, o próprio nome, disfunção de movimento. A disfunção é um termo negativo, então é um termo que já gera uma reação negativa no paciente. Pode ser que ele passe a ter medo de se mover se a gente disser que o movimento dele é lesivo, que o movimento dele é errado, é disfuncional, é anormal. A reação que ele pode ter é uma reação contrária do que a gente quer, seria a cinesiofobia. A cinesiofobia é quando o paciente tem medo de se mexer. Então ele pode pensar: nossa, meu movimento é tão errado assim, eu faço de um jeito tão errado que é melhor eu não fazer, vou evitar então fazer tal atividade. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o paciente se mova assim, que ele mantenha todas as atividades de vida que ele fazia. Ele tem que entender que o movimento é tratamento. O movimento não é o problema, o movimento é o tratamento. Ele só tem que se mover num padrão diferente. Então, cuidado na hora de usar esses termos, não use o termo disfunção, ou movimento errado, ou movimento anormal. Diga só que ele tem um jeito de se mover e esse jeito está gerando a dor nele. Se ele se mover de um outro jeito, e aí a gente vai mostrar qual é o outro jeito de se mover, isso vai ser um tratamento. Então, esse outro jeito de se mover trata o paciente. É um movimento bom, é um movimento que vai gerar alívio dos sintomas e vai gerar um fortalecimento muscular e um alongamento, né, que a gente usa esse termo com o paciente que é mais fácil dele compreender, de alguns outros músculos que no final das contas vai tirar a dor dele. Então é só ele se mover de um outro jeito. Não é se mover da forma correta ou errada, é se mover de um outro jeito, certo? Então, o tratamento de Sarman é um programa domiciliar que a gente passa vários exercícios, então ele acaba tendo que se dedicar diariamente de 30 minutos a 1 hora. Cuidado para não passar de 1 hora, porque senão ele não faz. Na verdade, 30 minutos muitos pacientes já não conseguem fazer, né? Dependendo da correria, do dia a dia, do que eles têm que fazer. Muitos não têm 30 minutos para fazer exercício. Eu, por exemplo, hoje não tenho 30 minutos para fazer exercício, né? Mas aí vocês têm que avaliar como é o cotidiano da pessoa, a rotina, e se ela é capaz de se dedicar até 1 hora, perfeito. Se não der, até 30 minutos, mas é a repetição que vai fazer a curva se deslocar para a direita ou se deslocar para a esquerda, dependendo de qual músculo a gente quer aumentar o recrutamento ou reduzir o recrutamento, né? Então, dentro desse programa domiciliar, o paciente vai fazer alguns movimentos repetidos, que são os exercícios, e vai manter posturas num tempo prolongado. Como é que ele vai fazer para manter as posturas num tempo prolongado? Existe a técnica do cronômetro, que é a técnica mais eficaz. Porque para ele manter uma postura e isso ser efetivo, ele tem que ser lembrado o tempo todo. Então, nessa técnica do cronômetro, é basicamente você pedir ao paciente para colocar o celular para vibrar, pode programar o alarme e a função soneca de 30 em 30 minutos, ou alguns celulares só permitem de 10 em 10 minutos.
Mas aí de 10 em 10 minutos o celular vai vibrar, e quando ele vibrar, o paciente tem que se colocar naquela postura que nós ensinamos, que é a postura de padrão contrário ao padrão da flexão lombar. Então ele vai ter que contrair os extensores, os paravertebrais. Se ele estiver sentado, ele estava lá sentado com uma flexão lombar, na hora que vibra ele tem que fazer a extensão lombar e continuar trabalhando, continuar fazendo o que ele estava fazendo, até se esquecer que vai passar 1 minuto ou 2, ele vai se esquecer e vai voltar para a flexão dele. Mas daqui a 10 minutos vai vibrar de novo e ele vai voltar para a extensão. E assim vai ao longo do dia. Se ele estiver, por exemplo, em pé, na hora que o celular vibrar, ele vai contrair os extensores, fazer uma antiversão pélvica e vai fazer a correção que nós havíamos solicitado. Se ele estiver caminhando, da mesma forma, ele vai fazer as correções que nós havíamos ensinado. E isso é importante porque para automatizar o movimento, para automatizar um novo padrão de movimento. Só fazendo, repetindo é que isso vai acontecer. Então, ao longo de algumas semanas, ele vai fazendo isso, até que vai chegar um dia que, quando o celular vibrou 10 minutos depois, ele vai perceber que ele já estava no novo jeito, né? No novo padrão. Ou seja, ele já aprendeu esse novo padrão e não precisa mais do celular. Então parece uma coisa meio radical demais, mas é só assim que se automatiza um movimento, é só assim para realmente fazer esse aprendizado, tá? Então a gente, para os pacientes que trabalham sentados, é importante a gente prescrever uma almofada lombar, como está essa aqui na figura. Então essa almofada pode ser um travesseirinho, mas tem que ser fino, né? Não pode ser algo muito longo, tem que ser algo que tenha o comprimento da lombar mesmo, e vai ocupar só a lombar. Aí vai ficar preso no assento, e aí se ele trabalha sentado, é importante ter fazer essa lordose de forma passiva também, porque essa técnica do cronômetro é uma técnica que é ativa, mas o paciente que tem dor na flexão, ele tem que manter, o importante, se ele tem uma atividade ocupacional que é sentado, se mantém várias horas por dia sentado, é importante que ele tenha um descanso também com a lordose mantida, um descanso também em extensão lombar. E aí esse assento aqui propicia isso, ele pode descansar nessa almofada, então ele não precisa o tempo todo estar se cansando para se manter no novo padrão. E a gente vai orientá-lo basicamente a movimentar mais os quadris e menos a lombar. Então, para tudo que você fizer, fulano, a partir de agora, você vai fazer com o movimento no quadril. Para o paciente entender, é mais fácil a gente falar assim, você vai fazer empinando o bumbum. Assim é mais fácil ele entender o que é a antiversão pélvica, né? E aí, se você tem que abaixar para pegar alguma coisa, lembra de primeiro empinar o bumbum e depois abaixar. Então, ele vai começar o movimento pelo quadril, vai começar o movimento fazendo flexão de quadril, ou seja, uma antiversão pélvica. E aí vai abaixar para pegar o objeto, vai se mover, fazendo mais movimento no quadril. Bom, os músculos que precisam reduzir o recrutamento são os isquiosurais e o reto abdominal, como nós conversamos. Existem várias formas da gente inibir esses músculos, ou seja, reduzir o recrutamento deles. Tem as liberações miofasciais, que vocês aprendem em terapias manuais. Tem o alongamento-contração, que é essa segunda figura no canto superior direito. Então faz uma tração até tirar a pelve do chão e vai fazendo o alongamento. Esse é bastante eficaz para reduzir o tônus. O paciente pode fazer liberação miofascial com rolo também em casa, porque é importante ele fazer isso diariamente. E conosco na sessão, geralmente ele está 2 ou 3 vezes por semana só. Então não dá para fazer essas técnicas só conosco, ele tem que fazer também em casa, né? E a terapia manual, com as técnicas articulares, também tem esse efeito secundário, que é de redução de tônus. Então as técnicas, por exemplo, que são articulares mesmo, as técnicas iliosacrais, as técnicas das vértebras lombares, elas reduzem tônus dos isquiosurais, por exemplo. E as técnicas que são feitas nas vértebras lombares também reduzem a atividade dos músculos paravertebrais. Tem ainda as técnicas de mobilização neural, especialmente se no teste de SLAMP o teste é positivo, que é um teste de tensão neural para o nervo ciático. Se o paciente tem esse nervo ciático sintomático, ele vai ter rigidez dos isquiosurais por conta
do acometimento do nervo ciático. Isso é muito importante porque os isquiosurais são os músculos que mais protegem o nervo ciático. O nervo ciático ele inerva todos os isquiosurais, né? Então esses músculos funcionam como uma âncora para esse nervo. Como ele inerva cada uma das fibras lá, ele se ancora nesse músculo. Para o nervo não ser tão estirado, é importante que os isquiosurais fiquem rígidos, para evitar um estiramento do nervo ciático. Então, quem ainda não estudou, procurem aí na internet, aí, ou no YouTube, o SLUMP test, SLUMP test. Vocês vão ver que é um teste de estiramento do nervo, né? Então, os pacientes que têm esse acometimento, e os pacientes lombálgicos às vezes têm esse acometimento também, que é a lombociatalgia, né? Que é o acometimento também do nervo ciático. Aí eles vão ter os isquiosurais bem rígidos, mas é por conta de uma proteção para o nervo ciático. Aí, nesse caso, enquanto não for tratado o nervo ciático, né, enquanto não for tratada a causa que gerou a lesão do nervo ciático, os isquiosurais vão continuar rígidos. Então, tem também as técnicas de mobilização neural. Por isso é importante a gente sempre fazer os SLUMP test nesses pacientes com síndrome de flexão, para verificar se eles estão apresentando isso, essa rigidez dos isquiosurais secundária ao acometimento do nervo ciático. Agora, os exercícios corretivos, descritos por Sarma. Então, em decúbito dorsal, o paciente pode, por exemplo, levar o joelho até o tórax, usando as mãos, e aí quando ele, lembra que lá no teste que a gente viu, no teste primário, quando ele fazia isso, levava o joelho até o tórax, ele tirava a pelve antes de 120 graus, ele tirava a pelve da maca. Aqui é importante a gente ensiná-lo a fazer sem tirar a pelve da maca, então ele pode ajudar com os membros superiores, ele pode trazer, né? Um outro exercício que dá para ser feito em DD é fazer flexão de ombro, levar as mãos lá para cima, né, acima da cabeça, e os braços assim quase tocando a orelha, e ficar nessa postura. Quando a gente faz isso, o tórax levanta, e o tórax levanta por causa do latíssimo do dorso, né? O latíssimo do dorso é puxado para cima com a flexão do braço, e como ele se insere lá na face tóraco-lombar, a face é puxada para cima, e aí o tórax levanta. O tórax levantando, a gente alonga o reto abdominal principalmente. Então é uma postura boa do paciente manter, e manter por vários minutos. Se, por exemplo, ele tiver algum momento do dia que ele assiste televisão deitado, ele pode fazer isso nessa posição. Um outro exercício em decúbito ventral é flexionar os ombros com os braços acima da cabeça, como está mostrado nessa primeira figura aí, e a gente solicita que ele faça extensão do quadril. Lembra que a gente lá na avaliação, a gente avaliava o recrutamento dos isquiosurais e do glúteo máximo, e esse paciente pode ter um recrutamento antecipado dos isquiosurais, que mostra a rigidez de isquiosurais. Nesse caso, a gente pede essa flexão do joelho acima de 90 graus, como está aí na figura, e nessa posição os isquiosurais ficam numa posição muito encurtada, então eles não conseguem gerar muita força. Lembra da curva comprimento-tensão? Assim eles não conseguem desenvolver muita força. Então nesse exercício acaba que o glúteo máximo tem que ser muito recrutado. Então esse exercício é interessante para aqueles pacientes que vocês perceberam que tem um recrutamento prejudicado do glúteo máximo, e assim nesse exercício a gente consegue recrutar melhor o glúteo máximo. Nesse vídeo aqui nós vemos diversos exercícios para os pacientes com síndrome de flexão. Então, no canto superior esquerdo, o primeiro ali, o paciente é orientado a fazer extensão de joelho, mas ele tem que tentar manter a coluna lombar bem paradinha, bem imóvel. Então, para isso, ele usa os extensores de tronco. Reparem como ele tenta manter imóvel e consegue, né? Tá fazendo o exercício direitinho ali. No canto superior direito, o paciente faz a flexão anterior do tronco e ele é orientado a fazer sem mover a coluna lombar e iniciando o movimento pelo quadril. Reparem que desde o início, ele começa movendo o quadril, e o movimento acontece bem mais no quadril do que na lombar, como deve ser, né? 80% no quadril. Vejam que ele faz com a lombar quase paradinha e o movimento no quadril.
também recruta bastante os extensores de tronco ali. No canto inferior esquerdo, a gente vê o paciente fazendo agachamento e ele é orientado a fazer esse agachamento também mantendo a lombar parada, sem entrar em flexão. Esses pacientes, quando fazem esse tipo de agachamento, geralmente eles entram em flexão lombar. Então, aqui ele fazendo o exercício, ó, sem entrar em flexão, tá fazendo o exercício correto. No canto inferior direito, o paciente faz o balanço posterior, leva a pelve em direção ao calcanhar e ele não pode entrar em flexão lombar. Então, ele é orientado a manter a coluna lombar retinha também. Então, da mesma forma, tem que usar os extensores, né? E tem que reduzir a atividade dos discos surais, para a pelve não ser puxada posteriormente. Esses são exemplos de exercícios de flexão para pessoas com síndrome de flexão lombar. Um outro exercício que vem do teste também, de um teste primário, que é o balanço posterior. Então, nós vimos lá que no balanço posterior o paciente entra em flexão de lombar. Aqui nesse exercício, o paciente é orientado a fazer o balanço posterior, mas contrair os paravertebrais e fazer esse movimento mais no quadril, como eu falei, né, empinando o bumbum, que o paciente entende melhor assim. E aí ele consegue manter então a coluna reta. Aí ele faz esse balanço posterior, mantendo assim, e assim já não há mais dor. Um exercício em ortostase muito interessante é uma forma de alongamento dos discos surais, que na verdade é um alongamento mais seguro para o paciente. Ah, mas nós vimos lá que o alongamento estático não é tão bom quanto o fortalecimento. Pois é, justamente por isso que a gente está propondo esse exercício aqui, porque nesse exercício tem também o fortalecimento dos discos surais. Porque quando o paciente se mantém nessa postura da figura, o paciente tem que contrair os discos surais para prevenir, contrair excentricamente, para que a pelve não entre tanto em desvio, antiversão pélvica. Então, nesse exercício é assim, o paciente nessa posição, ele tem duas formas de fazer isso. Nessa posição, o paciente é orientado a fazer antiversão pélvica só, que é empinar o bumbum, como a gente fala para o paciente entender, ou ele pode partir de uma flexão de joelho nessa posição, mas ele faz primeiro uma flexão de joelho, depois faz a antiversão pélvica, e aí vai tentando estender o joelho, que muitas vezes ele não consegue estender tudo, né? Quando ele faz isso, ele está alongando os discos surais, e eu sugiro que vocês experimentem esse exercício aí na casa de vocês, para vocês sentirem como a sensação de alongamento mesmo dos discos surais. E principalmente é um alongamento que é possível ser feito, que é feito com extensão lombar. Porque se vocês forem olhar todos os alongamentos convencionais de discos surais que a gente vê por aí, são alongamentos que geram flexão lombar. Por exemplo, aquele alongamento sentado com as pernas estendidas e o paciente vai lá e tenta colocar a mão no pé. Nesse alongamento, o paciente está em plena flexão lombar. E lembra que esse paciente com síndrome de flexão é um paciente sintomático na flexão. Todos os exercícios têm que ser feitos sem dor, sem nenhuma dor. Se ele ficar fazendo um exercício com dor, essa dor vai só ser exacerbada. Se ele fizer um exercício com dor, significa que ele está fazendo o exercício no padrão errado, no padrão da síndrome de flexão. Então, isso é muito importante que o paciente se conscientize. Todo exercício domiciliar e na clínica vai ser feito sem dor, porque vai ser feito no padrão certo, tá? Vai ser feito dentro do teste corretivo. Lembra que o teste corretivo é sem dor. Aqui, uma outra forma de o paciente manter um alongamento prolongado dos discos surais é quando ele estiver sentado. Por exemplo, se é um paciente que trabalha sentado, como eu falei, ele mantém o pé num banquinho. Então, ele eleva, né, estende o joelho e faz uma flexão maior de quadril, e aí vai estar alongando os discos surais. Mas, mais uma vez, é importante vocês repararem se esse exercício não está provocando flexão lombar, porque não pode. Então, se é no ambiente ocupacional dele, para ele fazer isso daí, é muito importante que ele tenha a almofada lombar que nós comentamos. Então, ele fica com a almofada atrás, que mantém a extensão lombar dele, e aí ele pode fazer esse exercício de colocar um pé no banquinho, um pé por vez, tá? Um pé no banquinho e sentir lá que o músculo está sendo estirado.
A gente faz também como exercício o treino de levantar, de passar de sentado para de pé. Então, o paciente, quando passa de sentado para de pé, ele tende a fazer isso com flexão. Apesar disso não ser um teste, como nós vimos, né? Não é um teste primário. Mas é geralmente o que ele faz. Aí a gente vai orientá-lo a fazer assim. Ele vai fazer exatamente como está nessa figura aqui dessa senhora fazendo. Vai levar o tronco à frente, fletindo o quadril, não a coluna lombar. Então, a coluna vai reta, o tronco vai para frente, mas a coluna se mantém reta. Esse movimento acontece só no quadril. E aí, a partir dali, é que ela estende os joelhos para tirar a pelve do assento.